prazer tê-los conosco. Eu sou o Gabriel Borges, servidor do Senado Federal, e hoje iremos conversar com a professora Alzira Fernanda. A Alzira é consultora política, é também growth hacker com atuação nos Estados Unidos e no Brasil. Um prazer tê-la conosco, professora. Muito obrigada, Gabriel. Quero agradecer o convite a toda a equipe. Eu estou me sentindo muito em casa aqui e muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o pessoal da plataforma Saberes. Então, para a gente começar, conta para a gente o que significa growth hacker. Qual a melhor tradução desse termo? Uma tradução de uma forma objetiva, nós não temos muito. Na tradução literal, o growth, ele quer dizer crescimento. E o hacker, ou hacker, como falamos lá nos Estados Unidos, seria uma alavanca, seria uma rachadura, uma ranhura, a brecha de crescimento. Então esse profissional, ele é um profissional que está muito adequado ao mundo moderno, em que nós conseguimos visualizar as oportunidades. Nada tem a ver com a violação de computadores, violação de sistemas. A gente não pensa no hacker nessa situação como aquele cara que comete crimes, né, infrações. Não, tem a ver e não tem. Nesse caso, a profissão do growth hacker, não. O hacker, ele é um especialista em invadir sistemas, em entrar num sistema onde ele não foi convidado, mas o que ele vai fazer depois que está dentro do sistema, aí entra uma questão ética e legal. Nem todos os hackers são do mal, nem todos os invasores, ele faz isso para roubar dados ou alguma coisa, então nós temos os hackers do bem também. Nesse caso é um hacker do bem, né? Um hacker do bem. Não só na questão de tecnologia, mas aqui no caso específico, estamos falando de campanhas eleitorais, estamos falando de mandatos, estamos falando de profissionais. O hacker, ele invade o sistema para fazer o crescimento. Conta pra gente um pouquinho dessa carreira, então. Você falou como que se traduz growth hacker. E o que ele faz, assim, exatamente? Conta para as pessoas que têm interesse por essa profissão, que agora se sentiram estimuladas a, de repente, virar também growth hackers. O que elas fariam nesse trabalho? Gabriel, essa profissão ela já é um pouquinho mais antiga, né? Ela surgiu lá no Vale do Silício e aqui no Brasil ela é muito usada nas startups. Empresas, startups como Airbnb, Uber, várias outras, elas utilizam uma equipe de crescimento. A tradução, acho que mais fidedigna que poderíamos dizer, seria uma equipe de crescimento, um profissional responsável pelo crescimento acelerado, com o menor custo possível que se possa ter, de forma muito breve, muito rápida. Então esse tipo de profissional é um profissional adequado ao mundo moderno, é um novo profissional, é um profissional que tem uma visão holística, né? No caso de uma campanha eleitoral, é um profissional que tem o conhecimento técnico, tático, operacional, estratégico, e com aquela visão holística ele consegue orientar uma equipe de uma campanha ou numa empresa, onde quer que seja, onde estão as oportunidades, onde precisa ser melhorado, quais as oportunidades e talvez ninguém tenha visto. Ele trabalha muito com criatividade. É um conceito muito novo na política, nós não temos ainda aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a gente já usa isso há algum tempo. E é de muita importância, sabe? É o futuro que está chegando. Acaba sendo, então, uma contribuição para a democracia, porque, pelo que eu entendi, você contribui para a aproximação do representante com o seu eleitor, e também contribui para que se haja maior igualdade, ou podendo falar de outra forma, para que haja uma mitigação do poder econômico nas campanhas. Eu posso entender dessa forma também, essa contribuição valiosa para o debate democrático a partir do growth hacker? Sim, sim. Até porque aí a gente já está falando do novo contexto de mundo, né? No novo contexto de mundo. Essa e talvez a próxima eleição, nós ainda estamos numa fase de transição. Mas é inevitável que vamos caminhar no sentido de que o poder econômico ele não vai ser mais decisivo, totalmente decisivo. A criatividade ela vai valer muito mais. Você tem uma ferramenta tecnológica, você consegue um smartphone, você consegue fazer tanto ou talvez até melhor do que alguém que tem um poder econômico, mas não domina a tecnologia, não domina uma rede social. Nós temos muitos exemplos na prática. Eu acompanhei muitos candidatos com muito poder econômico que não acreditou na rede social e não venceu a última eleição. Então, sim, você consegue equiparar, mas dá mais equidade, né, no processo. E a aproximação com o eleitor, com a população, eu vejo muito na questão do marketing, porque o growth hacker, ele não é só marketing, ele tem a visão holística de uma campanha, mas o marketing usa muito isso. E a gente trabalha numa campanha eleitoral, por exemplo, não um marketing onde você apenas atrai as métricas de vaidade numa rede social, né? O candidato ele olha muito quantos seguidores, quantas curtidas, mas isso não é voto. Uhum. E o profissional growth hacker ele trabalha muito a retenção.
de uma forma em que você está me acompanhando na rede social, eu costumo dizer, eu não quero seguidores, eu quero fãs. De forma que você vai disseminar essa ideia, você vai virar um vendedor da minha mensagem. Então existe essa aproximação. Então o Growth Hacking, ele parte de um pressuposto que você tem que trabalhar a experiência daquele candidato com cada eleitor, seria uma coisa assim, particularizando a relação que ele tem com os eleitores e assim criando, estabelecendo essa relação que é mais do que de clientelismo, é uma relação de fanatismo, de idolatria, seria nessa concepção assim Pode fazer parte da estratégia, não é o objetivo final de um growth hacker, mas ele pode observar que o candidato ele está trabalhando numa estrutura mais clientelista, né, de um marketing mais não muito correto, né? A gente vê muitas campanhas que o poder econômico decide ainda muito, compra de votos, enfim, e ele pode orientar o candidato para o caminho correto, sim, mas não é o objetivo do profissional growth hacker, ele não está lá só para isso. Mas isso talvez seja um gap que ele consiga identificar e melhorar. Porque, de fato, muito resumidamente, nós estamos caminhando para a era da integridade. Então, todos os direcionamentos que eu como profissional e que os colegas fazem é que quanto mais o candidato, a pessoa, trabalhar com verdade, a sua comunicação vai ficar mais simples. Então, ele vai ficar com mais intimidade com o eleitor, vai ficar mais fácil essa comunicação. E aí você sai desse jogo que tínhamos antigamente, mas que a gente está caminhando para um futuro que a política vai ser mais justa, né? As campanhas serão mais justas, terão mais equidade. Você estava comentando conosco nos bastidores de uma situação, uma cidade que você trabalhou, em que 3 grandes figurões, 3 caciques competiram com um candidato jovem, e esse candidato jovem, sem muitos recursos, conseguiu vencer os 3 caciques nas urnas. Isso com a ajuda do Growth Hacking. Você pode contar um pouco para a gente como foi essa situação? Claro, não precisa revelar nomes porque a gente não está trabalhando de maneira partidária, né? Sim. Lá atrás, na penúltima campanha de deputado federal, pouco se usava rede social aqui no país. E uma campanha que eu trabalhei, eu insisti muito para que o candidato usasse o Facebook. Na época era rede social, e ainda é em muitas cidades, principalmente em cidades pequenas, que você tem mais tração. E o marqueteiro dele na época não acreditou, né? Falou que a rede social isso não iria vingar no país, que isso era coisa de menino. E ele perdeu por muito pouco voto, por muito pouco. Eu não lembro de cabeça, mas por menos de 1.000 votos. Uma campanha de deputado federal que é uma campanha muito cara. E nessa última campanha municipal, nessa última eleição municipal, eu tenho várias experiências, e essa específica que eu te contei, foram 3 candidatos que tinham um poder econômico muito grande, mas usaram muito pouco a rede social, talvez daquela forma tradicional, né? O candidato acha que é um santinho virtual, é uma forma só de postar e tem seguidores e aquilo vai reverter em voto. E esse outro candidato que não tinha, podemos dizer assim, nem um centavo, acreditou na rede social, riam muito dele, né? Como que ele vai conseguir, ele não tem dinheiro, é o azarão, né? Costuma falar muito no meio, e ele venceu a eleição, hoje ele é prefeito dessa cidade. E temos muitos casos assim, né? Graças a Deus, agora as pessoas estão começando a acreditar nessa comunicação digital e está caminhando para isso. Eu não vejo mais fazendo política sem usar a rede social. Então, vamos voltar um pouco naquilo que você chegou a falar e que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais, que é a questão do uso do smartphone. Muitas vezes as pessoas podem associar, mas o cara, se ele fez uso de tecnologia, é porque ele já tinha recurso. Mas conta pra gente assim, se de repente o uso de um simples smartphone já pode trazer ganhos significativos para uma campanha, se isso seria suficiente para um resultado positivo eleitoral, assim. Sim, aí nós entramos até na mentalidade growth, né? Que nós acreditamos, nós trabalhamos no conceito de mundo em campanhas, em qualquer situação, de que nós devemos fazer o melhor que podemos com o recurso que nós temos. Então, muitos candidatos, eles não entram na disputa porque não tem dinheiro, porque acham que a disputa vai ser injusta. E o profissional, ele deve fazer um diagnóstico e fazer o melhor que pode de acordo com aquele recurso. Existem muitos candidatos, principalmente em eleições municipais, principalmente para vereadores, que não têm nenhum recurso, que eles só têm um celular e nem é o melhor celular, nem tem a melhor câmera. Então, com aquilo, como que com criatividade, como que de uma forma diferente você pode fazer, pode comunicar.
chega. As pessoas têm acesso a uma rede social, você tendo um smartphone ou você tendo um super equipamento. Se você grava um vídeo em muita qualidade ou em baixa qualidade, vai entregar. A rede social consegue entregar. Então, depende de você, do candidato. Isso daqui não limita mais, isso daqui te dá uma liberdade muito grande. É possível, sim, fazer, vencer e fazer de forma muito eficiente, só com um smartphone. Então, é o uso da criatividade de forma exponencial, assim. E como que se aplica isso, assim, na prática? Seria pelo discurso, ele trazendo um discurso inovador e tendo uma pegada diferente daqueles que são mais antigos? E como que ele consegue, então, um candidato novo? Vou até propor um exercício um pouco diferente. Você conversando com você mesma, voltando no passado, você mais nova. Ou então conversando com um jovem que está com um smartphone e ele quer participar de uma campanha, ele quer fazer a diferença. Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode aconselhar um candidato para que ele se saia bem numa campanha política? Gabriel, a tecnologia, hoje, quando a gente olha no smartphone, é algo que não tem como voltar. As novas gerações, elas já vêm nesse contexto de mundo e o que é preciso entender é que a comunicação, a forma de aprendizagem, ela mudou totalmente. Os nossos relacionamentos mudaram. Através da rede social, a gente consegue influenciar o consumo. Isso é muito provado, as empresas conseguem provar isso. E também o consumo ideológico, o consumo de ideias. Você consegue vender, influenciar ideias. É um assunto em que a gente pode falar horas e dias e sempre vamos ter formas de orientar alguém a usar o smartphone de forma eficiente numa campanha. Mas se for para te escolher uma dica, um exemplo, algo que possa ser feito para que se faça diferente, para que se use nesse novo contexto, eu diria, é muito claro de que a população ela está com um certo receio do político, ela não gosta de política, aliás, ela gosta de política, ela quer falar sobre política, ela fala sobre política o tempo todo, mas a imagem do político está muito ruim. E o que os políticos fazem, quando vão para a rede social, eles entendem, eu tenho que ir para o digital, mas não é só ir para o digital. Você estar lá como político, você cai entrando nessa caixinha de que a população já te olha como alguém corrupto, desonesto, que eles não querem de forma alguma, você está criando uma restrição. Então, uma dica simples vá, mas vá de uma forma diferente. Como você pode fazer algo e por um caminho que ninguém está indo? Uhum. E aí eu sempre falo, é o ser humano, não é mais o político que está na rede social. A rede social abriu as portas, abriu as janelas da sua casa. É você mostrar quem você é. A gente vê isso de forma muito clara, na maneira transparente como as pessoas estão trabalhando a política. A mensagem que parece que fica das redes e das mídias digitais é que o político deve ser transparente, verdadeiro, como você falou. Essa palavra me parece uma palavra-chave para trabalhar o growth hacking, a verdade. Então, o político que traz isso, me parece que ele impacta mais as outras pessoas, né? E em lugar daquele político que a gente pode dizer que é ultrapassado, arcaico, que conversava de maneira sinuosa, que trazia mensagens subliminares, ele era um pouco obscurantista na sua transmissão da mensagem, né? E eu acho que houve sim essa mudança. Eu posso enxergar dessa forma, que a narrativa, uma narrativa mais clara, objetiva, tem impactado o relacionamento e a comunicação entre os representantes e os seus eleitores? Sim, até porque você mentir, você manter um personagem é difícil. E o marketing político que se trabalhava antigamente era de que o candidato ele era um produto, que o político era um produto que devia ser vendido. E fazia muito sentido porque a comunicação era unidirecional. Você colocava na televisão, na revista, no jornal. E agora, quando você falou perfeitamente bem, quanto mais transparência, menos corrupção. E isso a gente aplica no serviço público, no dia a dia, e a corrupção também aqui, com seus valores. De você não estar desalinhado com quem você realmente é. Uhum. Então, se você vai para a rede social, você é candidato, ou qualquer pessoa vai para a rede social montando um personagem, fatalmente você não vai conseguir manter. Uhum. E as pessoas vão perceber. E mesmo que não falem, não vai conectar, não vai criar empatia, não vai ter essa ligação do candidato com o eleitor. Então, você resumiu perfeitamente bem. A rede social ela trouxe isso, por isso que a gente costuma dizer que estamos caminhando para a era da integridade. Se ainda não entenderam que você tem que trabalhar com verdade, e talvez tenha que trabalhar também o lado humano, pessoal, para consertar algumas coisas que não estejam legais, alguns entendimentos,
ok, o momento é agora de ser feito. Mas daqui para frente a comunicação ela tem que ser de verdade, senão fica difícil de manter e fica cara. E qual a mídia funciona melhor para esse tipo de transmissão da verdade, assim, para essa mensagem? É a mídia escrita, é a mídia de fotos, de vídeos? Aí, assim, sem especificar o nome, mas a gente tem esses diferentes formatos e a pergunta que eu faço é qual que funciona melhor para uma campanha? Qual que comunica melhor ao eleitor? Qual o mecanismo, a mensagem que vai melhor? Por qual formato? O de vídeo, com certeza. E até as redes sociais elas estão evoluindo para dar mais valor ao conteúdo de vídeo. Numa comunicação, no geral, e na comunicação política se trabalha muito isso, nós temos basicamente 3 tipos de comunicação. Que o nosso cérebro entende praticamente 3 tipos, que é o cérebro reptiliano, que é aquela mensagem mais agressiva, que te pega mais nos instintos do medo, e entre outros, a límbica e o neocórtex, né? Então, com vídeo, você consegue trabalhar as 3 comunicações. Eu brinco muito com isso, o desafio é sempre esse. Não pegar apenas uma linha para você conectar com um tipo de eleitor, com um tipo de pessoa, mas como em um vídeo, em que você consegue mostrar os seus sentimentos, né, as suas feições, as suas microexpressões. Ali você consegue balancear e trabalhar os 3 tipos de comunicação em 1 minuto. Você consegue vir daqui a aqui e fazer esse jogo. Então, é a comunicação que eu mais gosto e a que mais conecta. Não precisa ser um vídeo longo. Uma simples frase, um simples vídeo pequeno, 1 minuto, talvez ele dê o recado. E aí ele conecta. E se ele conectar, o eleitor vira um fã. E se ele virar um fã, ele vai vender o candidato. E aí viram... Eu queria fazer um contraponto nesse sentido, porque a impressão que a gente tem, olhando de fora, sem ser da área, é que uma primeira mensagem ela tem que ser de lacração, de impacto. Então, a maneira de se criar, chamar a atenção das pessoas é primeiro trazendo alguma coisa que cause impacto. E nem sempre esse primeiro impacto ele tem que ser positivo. Ele só tem que causar, de fato. Então, assim, como é que se pode trabalhar essa coisa da lacração? Ela é importante, de repente, causar um atrito, uma treta com alguém que esteja na mídia para também promover o seu nome e, a partir daí, se desenvolve uma estratégia de comunicação que seja mais efetiva e transparente? Ou essa questão também deve ser trabalhada desde o início e se evitar a treta? Em suma, a treta é importante para um primeiro conhecimento daquele candidato? Pode ser, depende da equipe de estratégia do candidato, até do nível de maturidade desse candidato, quem é esse candidato. Numa campanha, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump, que ninguém acreditava nele, né, na primeira campanha em que ele foi eleito, se trabalhou muito estratégia de growth hacker lá. Eu fiz parte dessa equipe e se trabalhou muito isso, as fake news, os impactos, as tretas, mas ali era tudo ou nada, né? Foi uma estratégia utilizada. Agora, se é um candidato que já tem uma reputação, tem que se pensar muito nisso, porque a rede social ela é muito rápida e, da mesma forma que ela te projeta, ela te cancela muito rápido. Então, isso é estratégia. Mas, mesmo sem falar em treta, você tocou num ponto muito importante, que o momento inicial ele gera um impacto, e isso vale até para um único vídeo. Os primeiros segundos ali você dá um impacto, isso não precisa ser negativo, pode ser positivo, mas a questão da treta é estratégia. Né? Pode ser de muito valor. E varia de cargo para cargo, por exemplo, de repente para um vereador seja mais interessante começar dessa forma, procurando uma treta com o chefe do executivo, buscando uma treta com o prefeito. E talvez já não seja uma estratégia muito válida para o deputado federal. A gente pode também ter essa leitura de que, a depender do cargo, vai valer a pena um tipo de mensagem ou de outro tipo? No meu ver, não só de cargo, mas é caso a caso. Tá? O vereador, mas ele já é vereador, ele já está na vida pública, as pessoas já conhecem ele começou essa comunicação muito tempo antes, ou a campanha, a eleição está muito em cima. Se está muito em cima e ninguém conhece ele vai para o tudo ou nada, porque as pessoas precisam conhecer ele. Né? Mas se ele já tem um histórico, aí não, aí a estratégia seria outra. É óbvio que os cargos de maior relevância, o cuidado com a treta ele tem que ser maior, né? Com a linguagem ele tem que ser maior. Mas eu vejo também a questão, falar treta não só em brigas, coisas negativas, mas de repente uma fiscalização muito forte do executivo, isso é importante. Você está chamando a atenção, é uma forma positiva, você está criando uma briga, mas está criando de forma honesta. Né? É o papel do vereador fiscalizar, então essa forte fiscalização
que o vereador faz e de ir para a mídia, isso é uma estratégia bem interessante. Então, assim, o vereador de repente gravar pequenos vídeos chamando atenção para algum episódio importante e que tem impacto na sociedade e dizendo isso aqui não está legal e a gente precisa corrigir. Fazendo papel de fiscal, mas utilizando de ferramentas de growth hacking. Seria um pouco essa pegada? Sim, sim, também é. E aí depende sempre do contexto, do momento histórico, da questão da cidade também. Cada município é um município, cada município está num nível de maturidade, isso tem que ser também estudado. O que eu faço no norte, talvez no sul não faça tanto efeito, depende da cultura das pessoas. Mas uma coisa que não é muito usado, e aí fica uma dica de ouro aqui, um presente, é que as pessoas elas gostam muito dos bastidores, elas não querem só ver o bolo pronto, elas gostam de ver as pessoas fazendo a receita, a produção. E eu não vejo isso muito nos nossos políticos. Geralmente eles mostram as emendas, mostram as obras que eles participaram, as indicações, mas eles não mostram a dificuldade que foi para conseguir aquilo, como que surgiu aquela ideia. Se eles começam a entender isso e traz o eleitor para participar do seu mandato, trazendo esses bastidores, talvez seja uma estratégia muito interessante. Eu costumo dizer assim, o meu sonho é transformar políticos em que eles não precisem pedir voto, porque eu fico muito triste quando falam assim, vote em mim. Então, ele tem que ser bom o suficiente para que na época da campanha, na época da eleição, ele já tem os votos, que as pessoas já viram esse processo dele, esse trabalho dele. Seja o papel um pouco inverso, né? O eleitor falando, eu quero que você seja meu candidato, eu quero que você me represente. Exatamente. Seria um pouco essa pegada. E não é difícil, porque ninguém está fazendo isso. Então, aí é a visão do growth hacker, né? E pelo caminho que ninguém está indo. Aí é uma janela, as dificuldades, elas geram oportunidades, né? Na crise, ou você chora ou você vende lenços. Eu queria te fazer uma pergunta, quer dizer, duas perguntas em uma. A gente teve um episódio do Elon Musk em que ele adquiriu o Twitter por mais de 40 bilhões de dólares. Foi uma aquisição histórica, impactante, que mudou o sistema de comunicação mundial. Então eu queria que você fizesse para a gente uma leitura do que a gente pode esperar dessa aquisição e também que você falasse para a gente do papel censurador ou mediador das mídias sociais na comunicação que se estabelece em meio político. A questão do Elon Musk é uma questão bem complexa, né? Ninguém sabe o que vem pela frente, quais são as verdadeiras intenções dele com essa aquisição. O que está se falando muito na mídia, o que a gente está ouvindo é a questão de liberdade de expressão, que ele tem criticado muito depois do banimento do Donald Trump, mas talvez não seja isso, né? O que a gente conhece do histórico dele é que ele é um articulador, que ele está sempre nos centros de decisões. E uma rede social como o Twitter, e principalmente no ano eleitoral, né, olhando aqui no contexto do Brasil, por exemplo, ela tem o poder, né, você influencia muitas coisas, é um mecanismo de controle de poder. E talvez possa ser uma estratégia de marketing para chamar atenção para o Twitter, porque ele nunca teve tanta atração quanto o Facebook ou o Instagram. Talvez seja para chamar atenção para outros projetos do Elon Musk que ele tem, de chips para neurais, né? Alguns especuladores falam que ele está querendo articular a inteligência artificial. Então, o que ele vai fazer com isso? A intenção dele eu tenho muita clareza de que não é só uma briga por liberdade de expressão, não uma briga só por controle de uma rede social, algo muito maior, né? A gente já viu o caso aí das criptomoedas, né? Que uma simples declaração dele de que ele está investindo em determinada criptomoeda, ela valoriza 2.000%, né? Então, existe algo muito mais profundo aí que ainda não foi revelado, talvez nem seja, né? Esses empresários, muitas vezes, eles têm um poder mais forte, assim, mais concentrado do que muitos estados. Então, como você falou, uma simples declaração deles, às vezes tem maior impacto do que a declaração de um chefe de Estado. Mas aquela questão da mediação, qual o papel dessas mídias sociais na mediação do debate? Assim, eles podem censurar as pessoas? Você enxerga que está havendo uma censura com relação ao que eles colocam de restrições à comunicação em suas plataformas? Ou você acha que é por aí mesmo? Tem que se fortalecer a mediação desses empresários por seus mecanismos de mídia social. É uma empresa privada, né? Então as regras ela impõe da maneira que ela desejar. Não existe só o Twitter, existem milhões de formas de comunicação e existem muitas aí na internet que você não tem controle nenhum, né? Não só na web, como na deep web, você não tem nenhum controle.
Então, eu acho legítimo, eu acho que deve existir sim um controle mínimo. Não vou julgar aqui se foi muito profundo o banimento definitivo, se deveria ser por um tempo, aí talvez eu não concorde com a questão definitiva, mas ter um certo controle. Você está se referindo, no caso, ao banimento do Trump. Do presidente Donald Trump. Isso, sim. Que existe até uma questão que o Elon Musk colocou de que não deveria ser algo eterno, né? Mas um tempo. Ele ficar de castigo um tempo e retornar. Então pode ser, né? Porque o para sempre é muito forte. Mas talvez eles possam voltar atrás, lá na frente. Mas algumas regras elas devem ter. A liberdade de expressão ela tem sempre um limite, né? Na nossa legislação, no nosso dia a dia, a gente tem esse limite. O vereador, por exemplo, o político, ele tem essa liberdade de expressão, mas ela também não ela tem certos limites, né? Então, eu concordo que tem algum tipo de restrição. Alzira, a gente pode pensar também no growth hacking numa perspectiva invertida, a partir da visão do cidadão e ele traçando as estratégias para se conectar ao seu representante. Como que isso ficaria assim? É possível de fato a gente enxergar dessa maneira? Sim, bem interessante essa visão. Hoje a comunicação conversacional, o cidadão, a dona de casa, o estudante, ele ganhou um grande poder. Ele participa, ele deve participar de fato. E se o político ainda não entendeu isso, que o cidadão, que ele cobre, que é o direito dele, é o poder. Cada pessoa, cada cidadão, ele virou um micro-influenciador. Ele virou um formador de opinião ali no seu contexto. Então, é uma visão diferenciada que precisa ser muito entendida pela população e que, se eles entendem o poder que eles têm através da comunicação, hoje eu falo com muita clareza que quem tem o poder nessa comunicação é o lado que está recebendo, é o cidadão, é a dona de casa, e não só o político. Sabe? O poder está aqui, ele tem o poder de articular, de não só receber, mas de caminhar junto, de conversar, de mudar a ordem das coisas. Isso fica bem explícito, inclusive nos chats, né? Que as pessoas estão conversando ali no YouTube ou em alguma ferramenta de comunicação e elas podem dar uma reação imediata da sensação que elas tiveram naquele processo comunicativo, né? E antes, se imaginar que na emissora de rádio e de televisão isso era impossível de se ter essa resposta de forma tão imediata, né? E assim, aí o candidato e as pessoas elas podem dialogar naquele sistema, naquela plataforma. Sim, esse diálogo é muito bom para os dois lados, né? O lado de cá, o candidato, o político, ele até acha ruim, às vezes ele fecha as redes dele e ele não responde os questionamentos, porque ele se protege, ele se blinda. Mas isso é muito bom, essa é a pesquisa ao vivo, né? Em tempo real. Ali ele está medindo o sentimento do eleitor, ali ele tem a oportunidade de reverter a mentalidade daquele eleitor e de consertar o que a equipe dele está fazendo diferente. E dá também para captar inteligência emocional, porque a gente pega as pessoas às vezes no calor do momento, né? E de maneira explosiva, elas expõem alguma racionalidade, algum pensamento que não se exporiam se não tivesse nesse mesmo calor, nessa mesma situação. Sim, e isso que é muito interessante nas estratégias Growth Hacker. Você tocou num ponto até muito, muito interessante. Hoje, aquelas pesquisas tradicionais, em que você bate na porta do eleitor e faz aquele questionário imenso, aquilo para mim já não existe mais, porque ele já tem um time muito lento para uma campanha veloz no mundo ágil. É possível e já é realidade, já é usado em muitas campanhas, você medir o sentimento do eleitor, porque ali ele tem coragem de expor o que ele realmente está sentindo. E mesmo que ele não fale, mesmo que ele não comente, a própria navegação dele, o que ele pesquisa no Google, como ele transita ali na rede social, é possível medir isso nos bastidores, né? Um candidato ele consegue medir isso, já existem empresas preparadas para fazer isso. Essa é a melhor pesquisa, em tempo real. É muito interessante essa sua visão. Mesmo, né? Sim, aí as emoções, né? Muito interessante isso. Você consegue medir, você consegue trabalhar, você consegue reverter, você consegue fazer o que uma pesquisa, uma análise preditiva antigamente não conseguia. Quantas pesquisas você tinha a indicação de que alguém ia ganhar e veio alguém e venceu aquela eleição? Porque o que você está expondo, assim, a análise preditiva, ela traça os caminhos de maneira anterior. Então você já tem esse caminho definido. Agora, quando há esse contato e há essa emoção envolvida, novos caminhos surgem, não é? E há uma maneira mais complexa de responder àquele momento, talvez seja isso, né? Sim. De
de se construir um futuro a partir de bases que sequer existiam no momento em que se estabeleceu a comunicação. Seria um pouco dessa forma? Sim, é a definição, né, uma das definições do Growth Hacker, porque você abre possibilidades, né, o mundo ele não está mais de forma linear, a estratégia ela não é mais engessada, rígida. Você tem que responder essas demandas sociais, as demandas de comunicação, entre outras. Então, o Growth Hacker, ele absorve isso, ele observa o que está acontecendo no mundo e ele trabalha muito com experimentação, com testes. E esse é o conceito de teste. A rede social é um teste 24 horas. Então, às vezes, uma postagem que você acha que vai viralizar, que vai ser maravilhosa, ela não dá o resultado esperado. E aí é o teste. E aí como você vai resolver isso? Isso é uma estratégia de Growth Hacker. É fascinante esse tema. Eu fico com a vontade de ser Growth Hacker no meu dia a dia também, assim, pela mensagem que você está nos trazendo. E todas as pessoas têm que ser. E o hacker, ele não está só trabalhando em campanhas, em startups e nem só em invasão de computadores, né? Você pode hackear a sua própria biologia, hackear a sua forma de pensar. De todas as formas você pode e deve ser um Growth Hacker na vida. Porque eu acho que nós começamos a transformar o mundo a partir de nós mesmos. A gente transforma primeiro a nós mesmos, depois a gente traz a nossa contribuição para a esfera local e, quiçá, para a esfera mundial. Não tem como cobrar aquilo que você não pode dar, né? A gente tem que ser honesto, justo de fazer uma cobrança daquilo que você apresenta para o mundo. Então... E é essa mensagem que está na caneca que você nos brindou. Isso. Você nos trouxe de presente. Exatamente, que não sei se é utópico, né? Eu sempre tive o sonho de transformar o mundo, mas com certeza o mundo de algumas pessoas eu transformei e que isso viraliza. Então, eu posso transformar o mundo se eu começar de mim, e você se começar de você, e todos se começarem com a sua própria mudança de comportamento, trabalhar os seus valores, trabalhar os seus princípios e trazer sempre uma mensagem positiva. Alzira, a gente passando então para o final da nossa conversa, eu queria explorar um pouco da sua experiência. Que você falasse de por que se tornou Growth Hacker, o que a levou a trabalhar com mídia social, com marketing político, e por que você está nessa área? Foi muito natural, Gabriel. Na verdade, eu descobri o termo Growth Hacker quando eu estava nos Estados Unidos. Eu estava fazendo um treinamento com a polícia americana e a polícia americana ela apoiou muito fortemente o Donald Trump. E foi que me propuseram era a época do período eleitoral, me propuseram essa oportunidade de aprender lá. E quando eu ouvi o termo, eu nunca tinha ouvido, apesar dele já ser um termo antigo. Eu não estudei para ser um Growth Hacker, mas ali eu me encaixei, né? O chapéu se encaixou muito bem. Falei, poxa, mas o que meu pai chamava de uma pessoa sem foco, que se pós-graduou em várias áreas, que eu acho muito importante, a gente até nem comentou isso, que o profissional Growth Hacker ele precisa ter uma visão de comportamento humano, né, de psicologia de comportamental muito grande, que talvez esse seja o maior gargalo numa campanha. E também de tecnologia, e também de inovação, e eu tinha tudo isso, eu falava assim, eu sou desfocada, eu não tenho espaço, e ali eu encontrei meu espaço, é um profissional super valorizado lá fora, aqui nas startups também é valorizado, e a gente já fazendo uma análise preditiva aqui, eu tenho certeza que lá na frente vão aparecer muitos caminhos aí na política, né? A política está seguindo para esse caminho, não tem como não ter uma equipe de crescimento mais, então foi muito natural. E a política para mim, eu sou funcionária efetiva do Poder Legislativo e quando eu comecei a trabalhar na política, eu tinha algo muito triste no meu coração de que eu precisava melhorar as coisas. Eu sempre dizia, há 15 anos atrás, eu vou hackear a política para melhorar o Brasil, né? Era uma outra palavra, era um palavrãozinho que a gente usava nesse melhorar. E de certa forma eu acabei sendo uma Growth Hacker e de certa forma eu estou hackeando. Porque quando a gente trabalha uma campanha para o crescimento, para uma vitória, você também está trabalhando o candidato, você está trabalhando os valores dele, você está trabalhando o princípio, leva boas mensagens. Com certeza o candidato, a família, a equipe sai diferente. Fascinante, fascinante. Então, há uma combinação entre a técnica, aquela pessoa que se especializou, com também a sua formação em business. Seria isso, né? Uma relação do business com a técnica, então o que a gente pode chamar de uma formação transversal. Ela é importante para o Growth Hacker. Sim, seria isso. Sim, né? E eu não conheço ainda os profissionais que estão no mercado que tenham estudado para ser Growth Hacker. O mercado absorveu aqueles profissionais que pensavam fora da caixa, que tinham criatividade, que queriam saber de tudo, que tinham curiosidade e que tinham experiências. Eu sempre tive experiências no setor público, privado, em várias áreas,
que diziam que não ia valer de nada e aí te torna um profissional que você acaba tendo uma percepção diferenciada. Você faz um elo então, de ligação. O growth hacker, ele pode ter, de repente, uma maior expertise num setor, num departamento, e um outro growth hacker ter uma formação complementar, os dois trabalharem juntos e alcançarem resultados que talvez fossem inimagináveis se trabalhassem sozinhos. Porque um vai complementando o outro na sua abordagem. Assim, né? Sim, até porque empresas e campanhas grandes é uma equipe de crescimento. Né? Você precisa trabalhar com dados, você precisa ter um cientista de dados, você precisa trabalhar com a parte humana, social. Então, precisa de várias expertises e elas se complementam. Numa campanha menor, um profissional vai absorver tudo, né? Mas o ideal é que... Eu fico imaginando assim, como que foi essa transição de sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil? Há algum tipo de estratégia que possa ser utilizada nos Estados Unidos e que não se consegue ainda implementar aqui no Brasil? Ou essa transição foi tranquila? Como que foi assim? O meu período lá foi muito curto, eu estava naturalmente numa campanha e foi o período da campanha, eu volto, né, ainda tenho alguma ligação com eles lá, mas na parte da perícia e não na parte política, ali foi só uma experiência e não existe muito essa questão de você copiar o que está sendo feito lá, o conceito ele já existe aqui no Brasil de growth hacker. O que eu posso te dizer, e talvez surpreenda muitas pessoas, é que se eu te disser que o brasileiro ele é um growth hacker muito melhor do que o americano, e que talvez por isso eu tenha sido convidada para estar lá, porque o brasileiro ele é naturalmente criativo, ele tira leite de pedra, né? Com pouco recurso, ele faz milagre. A dona de casa, o trabalhador com salário, olha o que ele consegue fazer. Ele é um growth hacker da vida. Então, o americano não. O americano ele precisa de recurso. Ele tem muitos bons hospitais, mas eu conheço americanos que vêm fazer cirurgias aqui. Porque apesar dos hospitais não terem tantos recursos, eles têm os melhores médicos, os mais criativos. Talvez o americano tenha aquele perfil de ficar mais preso às caixinhas, porque é tudo muito organizado, né? Tudo funciona bem naquele país, enquanto aqui no Brasil acho que as pessoas conseguem transitar fora das caixinhas e se conectar melhor, né? Sim, e aí a gente entra no conceito que o que a gente está falando aqui desde o início, né? Que é você trabalhar o crescimento com a menor quantidade de recursos possíveis, e isso o brasileiro é muito melhor do que o americano para fazer isso. Então vamos falar um pouco sobre o futuro. Você enxerga no prazo de 10 anos, talvez, um congresso, assembleias formadas majoritariamente por youtubers, influencers, tiktokers? Você acha que é esse o caminho que nós vamos ter, assim, de como essas mídias estão se fortalecendo? A gente vai acabar elegendo ainda mais pessoas, né, desse campo de comunicação? Não só acho, como eu tenho certeza, mas isso já acontecia lá atrás, quando profissionais da comunicação, da mídia, se candidatavam e eram eleitos com muitos votos, carregavam outros candidatos, né? Já acontecia com a mídia tradicional. E como a internet ela tem uma vultuosidade muito maior, sim, e é algo que nos assusta quando a gente fala o termo TikToker, né, influencers, porque hoje a gente tem a visão de que o TikTok é aquela rede social, por exemplo, mais fútil, as dancinhas. Então, como vai ser um congresso cheio de dancinhas, né? Mas e se nós, pessoas, cidadãos, políticos, se nós começássemos a hackear essas redes, invadir essas redes e levar uma mensagem diferente? Falar de coisas de mais alto nível, falar de política de uma forma diferente. Se está acontecendo dessa forma, é porque o caminho está livre e estão me deixando. E quando o político vai para o TikTok, por exemplo, ele vai para fazer dancinha, porque ele acha que ele tem que se adequar àquilo. Eu acredito que tem que usar como recurso, como ferramenta, mas tem que usar com a pegada dele, com o nível dele, com a mensagem que ele quer transmitir. Quer dizer, a política também não precisa ser sisuda. O importante é ter eficácia na comunicação, né? Sim, sim. E o que eu estou entendendo assim, da nossa conversa é que cada vez mais o candidato e o representante do povo ele tem que se assumir como um comunicador. Né? Então, assim, a gente imagina que quanto mais eficiente for essa relação de comunicação do representante com o seu povo, maior transparência se haverá, maior qualidade se haverá daquela representação e talvez legitimidade do exercício do seu mandato. Sim, até porque hoje não está só restrito à comunicação que ele distribui, mas estamos sendo vigiados, vivemos no Big Brother. Né? Essa semana eu tive um problema com um pré-candidato que ele estava no posto e filmaram ele, já criaram uma história de que ele estava furando fila e tal, então assim, estamos sendo vigiados o tempo todo.
Então, ele é um comunicador o tempo todo. Quando ele acorda, quando ele sai, quando ele está na padaria, ele está comunicando. Né? Ele pode estar sendo filmado. Isso tem muito a ver com Habermas, com a teoria da ação comunicativa, né? Que ele colocava esse peso da relação entre as pessoas na comunicação. Porque a sociologia, na essência, ela é comunicação, né? Ela é comunicativa. Então, quando a gente vê que essa relação ela pode ser incrementada, a gente está vendo também que há um ganho da democracia. Então, eu acho que a mensagem que fica para a gente hoje é essa, é de que a democracia precisa se tornar mais comunicativa, mais comunicada, implementar o diálogo, fortalecer o diálogo, e é isso que a ferramenta do Growth Hacking traz para nós. Alzira, professora Alzira, eu agradeço demais a sua participação e queria que você nos deixasse uma mensagem final para que esses jovens possam também trilhar os seus passos atuando como Growth Hackers. Obrigada, te agradeço muito, fiquei muito feliz de estar aqui. Pena que passou rapidinho, passou voando, a gente nem percebe. E se eu puder deixar uma mensagem, principalmente para os jovens, é que vejam o mundo de uma forma diferente. Desde a Guerra Fria, a gente vem num contexto de mundo VUCA, né, que é um mundo volátil. E agora, após essa pandemia, né, nós temos um novo conceito, que é o mundo Bunny, né, que ele é não linear. Então, a partir desse mundo que é não linear, nós temos resultados, respostas diferentes, que uma pesquisa, por exemplo, análises preditivas acabou, né, ela se tornou muito mais complexa. Então, que vejam o mundo dessa forma, a gente precisa pensar diferente, não só uma campanha, mas a vida, a carreira, né, como você está fazendo as coisas, precisa ser pensado de uma forma diferente. O estrategista, o Growth Hacker, ele vem com essa proposta de tirar as pessoas da caixa e de pensar nesse mundo moderno em que as combinações, a combinatividade de ideias, conceitos, pessoas, tudo que envolve ali uma campanha, que ela possa tornar um resultado eficiente, eficaz, efetivo, né, e vitorioso para o candidato. Então fica essa mensagem de olhar o mundo de uma forma diferente, de pensar com criatividade e de pensar no futuro. Professora Alzira, muitíssimo obrigado também por sua audiência e continuem conectados conosco aqui na plataforma do ILB.